Olá, muito boa noite, bem-vindos de volta à disciplina de Fundamentos de Informática e nós vamos continuar nossos estudos dos componentes internos. Nas aulas anteriores nós já vimos placa-mãe, processador, memória RAM, HD, SSD, vários componentes que nós podemos ter dentro do nosso gabinete. E hoje nós vamos ver as nossas placas de expansão. E o que são as placas de expansão? As placas de expansão são dispositivos que utilizam para estender funcionalidade ou desempenho. Existe uma grande diversidade de placas de expansão. Temos placa de rede, placa de vídeo, placa de som. Antigamente a gente tinha o modem, né? Hoje já não é mais utilizado. E quando utilizada a placa de expansão, a gente tem uma palavrinha específica que é o off-board, que a gente quer dizer que essa placa não vem integrada à placa-mãe. Então eu posso ter todo um conjunto de uma placa de rede integrada, uma placa de vídeo integrada, que é o on-board. E quando eu utilizo ela como expansão, eu tenho então o off-board. Uma placa de rede, ela vai ser a interface entre o computador e o cabo de rede. Ela vai ter a função de preparar, enviar e controlar os dados da rede que o computador recebe. Ela vai possuir, então, dois sinais luminosos, dois LEDs, a grande maioria delas, e um LED é verde, que é o LED para dizer que a placa está sendo alimentada, está recebendo energia, e o outro LED, geralmente ele é laranja ou vermelho. Ele vai indicar que está tendo uma troca de informação na sua rede, está tendo transmissão de dados ali, seja envio ou recepção de dados. Então, toda vez que o LED laranjinha da placa de rede estiver piscando, é que ele está tendo uma troca de informação ali. Aqui a gente tem um exemplo de uma placa de rede bem básica, né? Então, ela vai encaixar aqui no slot e aqui vai ser colocado o cabo. A gente tem então os dois LEDs que vai identificar se ela está ligada e quando ela está ligada, se ela está sendo utilizada com a transmissão de dados aqui. Placa de som, para que vai servir? Né? Hoje, a grande maioria dos computadores já vem com uma boa solução on-board. O que isso quer dizer? Que eu já tenho o som integrado no computador. Antigamente, a maioria dos sons que já vinha com o computador, eles vinham com som somente estéreo, né? Então, geralmente a gente tinha somente duas entradas, a entrada verde, que é para a saída do áudio, seja um fone de ouvido, seja a caixinha de som, e o pininho rosa, que é para a entrada de microfone. Atualmente, as placas já vêm com mais outras opções. Além desses dois, ainda tem um local para a gente encaixar preto, marrom, cinza, laranja, que eles são as expansão de quando eu tenho um som do tipo 2.1, 5.1, 7.1. Quando eu tenho um som com subwoofer e várias caixinhas de som, eu tenho a necessidade de ter uma expansão do meu som. Então, somente aquela placa básica, né, aquele circuito integrado básico, ele não vai me dar uma qualidade de som suficiente. E antigamente, então era comum a gente comprar uma placa de som off-board também. Ao invés de deixar o som para o processador e a memória RAM fazer o tratamento dele, a gente tem uma placa externa que vai tratar somente do som. E isso ainda é utilizado hoje, mesmo às vezes eu tendo uma placa de som já on-board. Por quê? Porque a minha placa de som off-board muitas vezes vai ter uma qualidade muito superior, porque ela está separando o tratamento do som ali, ela só serve para isso. Diferente do processador que tem que ficar trocando informação toda hora entre ele e memória RAM para poder processar esse som, né?
E muito antigamente, né, quando começaram a sair as caixinhas de som no computador, a gente tinha que adquirir o kit multimídia. O que era o kit multimídia? Vinha a plaquinha de som, um leitor de CD-ROM e duas caixinhas estéreo, né? Então começou dessa forma. E a partir de então começamos a ter o som on-board e hoje em dia o som on-board já tem essa expansão para aguentar mais caixas e dar uma qualidade superior de som. Aqui eu tenho o exemplo de uma placa de som, né? Essa daqui a gente consegue ver que eu tenho aqui então a entrada de microfone, a saída do áudio, e esses dois aqui são para as caixas auxiliares. Além disso, essa placa de som aqui, ó, é uma placa de som da ASUS, a gente consegue ver a marca aqui. Ela tem um som digital, que ele é um cabo especial óptico. Então eu consigo ligar um cabo aqui, ele é um cabo bem diferente, né? E ele consegue fazer essa transmissão do som. Então essa placa aqui não é uma placa tão expressiva, né? Mas ela já tem uma qualidade superior do que um som on-board, por exemplo. Bom, aí nós entramos na nossa placa de expansão, talvez uma das mais famosas do computador, que é a nossa placa de vídeo. Para que vai servir a placa de vídeo? Ela vai servir para gerar as imagens que aparecem no monitor. Hoje em dia, muitas placas-mães já têm embutido o circuito do vídeo on-board também. Só que quem faz esse circuito do vídeo on-board, o processador também tem parte nisso. Então a gente tem o processador junto com a memória RAM trabalhando para processar o vídeo. Nisso, nós não vamos ter um desempenho muito grande com esse tipo de placa, né? A não ser que eu realmente tenha uma placa de vídeo totalmente integrada na placa-mãe, né? Sem deixar para o uso do processador. E mesmo assim, ela não vai ter um desempenho tão grande quanto uma placa de vídeo off-board. Quando o computador vai ser usado para aplicações gráficas profissionais, jogos ou qualquer tipo de programa que gere imagens complexas, é preciso de uma placa de vídeo de muito bom desempenho. Quando eu tenho um computador somente para aplicações simples, para edição de vídeo, acessar a internet, ouvir uma música, eu não tenho necessidade de ter uma placa de vídeo com um desempenho muito alto, né? Então eu posso continuar utilizando a minha placa de vídeo on-board. Quando vai comprar um computador novo, ao adquirir a placa-mãe, tem que verificar se tem o vídeo on-board ou não. Porque às vezes a pessoa compra e a placa-mãe que ele comprou não tem o vídeo on-board. E ela não compra a placa de vídeo. Aí a hora que ela instala, liga tudo, não vai funcionar porque ela não tem vídeo, né? Então tem que tomar esse cuidado também. Porque tem placa-mãe que ela não vem nem o vídeo básico on-board. Ela totalmente trabalha com o vídeo off-board. Em questão de placa de vídeo, o que ela tem? Ela vai ter nela um circuito tipo um processador, só que é o GPU e não o CPU. Por quê? É uma unidade de processamento somente gráfica. Ela só é projetada pelas empresas que têm a placa de vídeo, né, que vende placa de vídeo. A GPU é projetada para trabalhar com cálculos de alta escala para poder gerar esses gráficos. Então, conforme as placas foram atualizando, né, ganhando desempenho, hoje a gente tem placa de vídeo com um desempenho gigantesco no mercado, com qualidade de vídeo beirando ao real, né? Muitas vezes a gente consegue ver, vai assistir alguém jogando um jogo, parece que você está assistindo um filme, né? Você vê a pessoa jogando o jogo, ou você mesmo jogando o jogo, tem as cenas de vídeo do jogo, parece que você está vendo um filme com pessoa real.
e na verdade é um jogo totalmente modelado em 3D e o uso da placa de vídeo para isso. Então ela vai ter os chips específicos para fazer essa geração dessas imagens. Então a GPU ela trabalha somente para gerar imagem. Tem alguns processadores que ao invés de CPU, eles são conhecidos como APU também. Né? Então, às vezes você entra no fabricante e tem lá APU. O que é o APU? É um processador que ele tem algum núcleo dele específico para trabalhar com vídeo. Ele não vai dar uma qualidade que uma placa de vídeo traria de desempenho por computador, mas ele tem uma qualidade superior do que um processador comum sem APU. Né? E geralmente utilizado para profissionais que trabalham com imagem vetorial, alguma coisa do tipo assim, né? Desse ramo de atividade. Mas as GPUs específico, então, para a gente fazer essa elaboração de elementos geométricos, aplicação de cores, inserção de efeitos e assim por diante na geração de imagens, certo? Então a gente necessita de uma placa de vídeo com uma GPU de alto desempenho para processar os jogos mais atuais do mercado. Aqui a gente tem um exemplo de uma placa de vídeo básica, né? Então eu tenho a saída VGA, que é essa azulzinha, e a saída de S-Video. O que a gente consegue ver? Que a GPU dela, o chip de processamento, vai estar embaixo. Como que eu sei que ele vai estar aqui? Porque isso daqui é um dissipador de calor. Então a GPU dela vai estar aqui embaixo. Né? Ela tem uma GPU específica, só que é uma placa de vídeo mais antiga, né? Ela não vai ter uma qualidade tão grande assim, né? E nem um desempenho tão potente. E a gente consegue ver isso porque ela tem somente um dissipadorzinho de calor aqui. Só para ela não esquentar, porque igual a CPU, né, a GPU também ela vai esquentar porque ela trabalha com alto desempenho e alto processamento, né? Ela também faz processamento, como se ela fizesse o processamento, mas ela é específica para gerar cálculos para imagem, né? Aqui tem um outro exemplo de uma placa de vídeo. Então aqui a gente já consegue ver que essa placa de vídeo já é uma placa de vídeo mais atual. Então, geralmente essas placas de vídeos mais atuais, ela ocupa, a gente tem que ter, por que tem aqueles tamanhos de gabinete diferente? Se eu for colocar uma placa de vídeo atual desse porte num gabinete mid-tower, ele não vai caber. Aí eu tenho que ter um full tower, porque senão ele não cabe a placa lá. Essa placa geralmente ela atinge em torno de 30 centímetros, de 27 a 30 centímetros aqui. Então por isso que a gente tem a necessidade de um gabinete grande. São placas mais pesadas, né? E essa aqui a gente consegue ver os circuitos dela, os dissipadores de calor, e além disso, ela tem um conjunto de 3 coolers, né? Que geralmente placa assim a gente chama de Tri-X, né? Vai ter que põe Tri-X, né? Que seria para especificar que a gente tem 3 coolers aqui para resfriar, para dar conta de resfriar essa placa, de tanto que ela esquenta. Aí a gente consegue ver que ela tem várias saídas, tem saídas 2 DVI, 2 DisplayPort, 3 DisplayPort e uma HDMI. Então, geralmente essas placas são utilizadas para ligar mais de um monitor ao mesmo tempo numa placa só, né? Trazendo uma tecnologia que aí dependendo da produtora, né? No caso da AMD, é uma tecnologia que se chama Eyefinity, que ela aumenta a visão que você tem, principalmente num jogo, né? Então a gente consegue ligar vários monitores e estender a visão do jogo ali. É uma placa, essa placa aqui eu não consigo ver o modelo dela, só tem a fabricante da placa, porque a gente tem duas coisas na placa de vídeo. A fabricante do chip da placa, né, que ou vai ser a AMD ou a Intel, que são as duas maiores do mercado atualmente em placa de vídeo. E tem os fabricantes que faz
é a parte externa, né? Essa parte canelada que a gente chama, né? O dissipador, os coolers. Nesse caso aqui é a Gigabyte. Aqui tem um exemplo de uma outra placa de vídeo. É a placa de vídeo mais top do mercado atual. Ela é da NVIDIA e é a RTX 2080 Ti. Aqui é a parte interna dela, que a NVIDIA disponibiliza essa imagem lá no site deles. E a gente já consegue ver, é totalmente cheio de circuito sólido, né? Aqui vai o processador dela, né? Que no caso seria a GPU. E ela tem dois coolers aqui. E então ela também, essa daqui é da própria NVIDIA. Então a gente consegue ver a marca além do chip, a marca aqui. E ela pode ter o chip, né, NVIDIA, e aqui a parte externa ser de outra produtora. Então tem a Sapphire, a Power, a MSI. Então vai ter várias produtoras de placa de vídeo que usam o chip de uma empresa, né? E essa placa aqui, atualmente no Brasil, ela custa em torno de R$ 7.000 para cima. Então tem 7.000, 8.000, 12.000, 14.000. Aí depende do vendedor que você encontra vendendo essa placa. Então assim, é, é uma placa muito cara, né? Fora do nosso padrão. Mas é muito fora do patamar comum, né? Que a gente tem. E essas placas, ela tem uma tecnologia que a gente consegue ver que aqui em cima, ó, tem uma pecinha. Muitas delas tem um chip, né? Um pedaço de chip igual um encaixe aqui embaixo. Muitas delas têm um suporte que você pode ligar várias delas juntas. E aí o poder de processamento então aumenta muito mais. Desde que o processador aguenta acompanhar esse poder de processamento. Se você tiver um processador mais baixo, ele anda gargalo, né? Às vezes eu tenho uma potência muito alta na placa de vídeo e o processador não aguenta acompanhar. Ou ao contrário, eu tenho um processador muito potente e uma placa de vídeo mais fraca, né? E aí, antigamente, nos modelos anteriores, a gente ligava uma placa de vídeo na outra através desse suporte aqui desse chip. E aí tem que ver a tecnologia que estão utilizando, às vezes não funciona mais dessa forma, não precisa mais ligar uma na outra, aí vai depender da fabricante, né? A Nvidia trabalhava com SLI, que a gente chamava quando ligava várias placas juntos, e a AMD era uma tecnologia que eles chamavam de Crossfire. Bom, e o que mais que nós temos de placa de expansão? Nós vamos ter uma placa de captura de vídeo. São placas usadas para permitir que você faça screenshot, né? Que seria um print da tela, ou a gravação de vídeos no computador a partir de uma fonte externa, né? Eu tenho que ter uma fonte de vídeo externa. Pode ser um Blu-ray player, uma câmera de vídeo, um videogame. É muito utilizado para os streamers, né? O pessoal tem a necessidade, quando eles fazem os streamers, ele tem que retransmitir o que está no videogame para o computador para poder passar para a internet. Então eles necessitam de uma placa de captura de vídeo. Aqui tem um exemplo de uma bem básica, e esse tipo de placa também era muito utilizado antigamente para câmera de segurança, porque hoje em dia a gente tem os DVRs, né, que são aparelhos próprios para armazenar esses vídeos das câmeras. Antigamente não tinha. Então cada câmera de segurança era ligada na placa de vídeo. Né? Essa aqui a gente tem vários tipos de entrada. Nesse caso são entradas de vídeo, não vai ser saída, porque ela não está jogando o vídeo para o monitor, ela está recebendo o vídeo de algum lugar. Né? Essa aqui, ó, ela tem uma entrada de áudio também, caso queira ligar um áudio, ligar um microfone, alguma entrada, tem uma saída de áudio e algumas capturas de vídeo, aqui umas entradas de vídeo. Essa aqui já é uma forma de captura de vídeo mais avançada, mais atual, mais utilizada por streamers hoje em dia, que eu já ligo ela no HDMI, então eu consigo gravar Full HD com esse tipo de placa, né? E a gente vê que ela tem totalmente fechado, né? Parece uma latinha aqui,
tamanho de um celular. E a captura dela, esse tipo de placa, fica lá por dentro, né? A gente não tem não vê ela aqui. Então eu não ligo nem ela dentro do computador. Olha como é que a tecnologia foi superando, né? Então aqui também é uma forma de captura de vídeo. Aqui, essa também é uma outro tipo de captura de vídeo. Esse aqui é muito usado para câmera de segurança, que eu consegui entrar com várias câmeras ao mesmo tempo, né? Então aqui eu conseguiria colocar 5 câmeras de segurança numa placa só, né? Então também é outro exemplo de uma placa de vídeo aqui. Outros tipos de placa de expansão. Essa aqui, ó, ela me gera, eu ligo ela no PCI Express, ligo o cabo de energia da fonte aqui, ela me gera extra, né? 4 portas USB. Então, às vezes o computador vem com pouca porta USB, então eu tenho como ligar numa expansão porta USB. E a gente já consegue ver que é a porta USB 3.0, que é a azulzinha, né? A mais veloz. Aqui a gente consegue ver que também outro exemplo de placa de expansão, essa é uma placa de rede. Diferente da placa de rede comum, né, que tem a entrada de cabo, essa aqui não, ela tem a entrada para antena. Eu consigo desrosquear essa antena, comprar outra antena, comprar uma anteninha mais potente, né? Consigo desrosquear aqui e anexar uma antena. E aí serve para fazer a conexão de rede através do wireless, né? Posso ligar ela, se eu tiver um roteador wireless, eu ligo ela no meu roteador, sem necessidade de cabo, né? É óbvio que a gente vai ficar, quando eu tenho um computador ligado com uma placa de rede assim, eu fico suscetível ao sinal do wireless. Se eu tiver num cômodo, o roteador tiver em outro cômodo com muita parede, né, até chegar ao sinal, tem muito bloqueio. Então aí pode ser que o sinal seja mais fraco. É igual como se eu tivesse com um celular ou algum. Porque hoje a gente também tem o wireless recebendo no USB, né? Como se fosse um pendrive que conecta no wireless. Tem dessas formas todas. E aí tudo vai depender do sinal de onde está o meu roteador. Mas ela funciona legal, né? Funciona bem. Essa aqui a gente consegue ver a velocidade dela, 150 megabits por segundo. Então a gente consegue ver que é bits porque é o B minúsculo, né? Se fosse bytes, era um B maiúsculo. Então tudo em rede é bits por segundo, não bytes, tá? Quando a gente trabalha com redes, então a gente tem a conexão aqui é 150 megabits por segundo. Hoje já os roteadores com 150 já estão mais fracos no mercado. Já é geralmente os mais comum é o de 300, né? O de 300 já está tomando um espaço no mercado aí. Vamos dizer assim, na questão de velocidade de conexão, mas para residência, né? Uso doméstico, né? Aí já está nos 300. Apesar que a gente tem com conexões maiores. E então, na placa de expansão é praticamente isso. A gente tem várias outras placas, né? Mas aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. E então, até a próxima aula.